Olá, sejam muito bem-vindos em mais uma tarde especial para falar de um assunto tão importante. Eu sou Liliana Rodrigues e eu vou estar aqui no comando do Conexão Diálogo para você e vou trazer, sem dúvida, um convidado que vai esclarecer tantas coisas, as doenças de impacto na rotina escolar. O Dr. Charles Osborne está aqui conosco e ele que é graduado pela Universidade Federal do Amazonas, ele é médico pediatra em atenção básica e médico pediatra emergencista. Obrigada, doutor. Obrigado, Liliana. Boa tarde a todos, boa tarde, telespectadores. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho de pediatria e sobre as perguntas que a gente vai conversar, que vai dar muita luz a quem está precisando. Cuidar de criança nem sempre é fácil, né? E aí a gente, às vezes, quer atribuir essa missão todinha para o pediatra. Então, o doutor Charles está aqui para esclarecer a muitos pais e a todos os cuidadores. A gente sabe que tem as responsáveis ali, como babás também. Então, todo mundo se ajuda, porque todo mundo é responsável por uma criança da casa e fora da casa. Então, a rotina escolar é só um assunto à parte para a gente falar aqui dessa importância educacional. Mas o mais importante é quais são as doenças, porque a gente não tem a menor ideia, doutor Charles, quais são as doenças mais comuns dadas a essa rotina escolar? Falando da rotina escolar e de creche, a gente tem duas doenças que são as mais comuns. Na verdade, são dois grupos de doenças que são as mais comuns. O grupo de doenças respiratórias, que são as viroses, gripezinhas, corizas, que todo mundo tem, sempre tem, e a doença que é a gastroenterite. A gastroenterite é a doença que é causada por vírus, é transmitida pelo ar e pelo contato, mas que ela vem com sintomas de vômito e diarreia. Então, os pais juram que é alguma coisa que a mãe comeu, que a criança comeu, que bebeu alguma coisa errado, comeu alguma coisa diferente na creche ou na escola, mas na verdade não foi algo que ela comeu. Na verdade foi algo que pegou na escola, mas acabou tendo sintomas da barriga, com vômito e diarreia. Então, doutor, parece que essas doenças, elas aparecem de um volume, numa velocidade, assim, tudo ao mesmo tempo, que parece que existe uma época do ano. Existe isso? Tem uma época do ano que parece que é comum para todas as doenças nessa rotina escolar? Existe. Na medicina a gente chama isso de sazonalidade. A gente tem sazonalidade na região sudeste, sul, e a gente tem sazonalidade na região norte e nordeste. Na nossa região, que é o norte, aqui no norte a gente trabalha com a sazonalidade do primeiro semestre do ano com quadros respiratórios. No segundo semestre do ano, nós trabalhamos com quadros gastrointestinais. Então, basicamente, nos primeiros 6 meses, a gente vai ver muita gripe, muita coriza, muito resfriado, e as doenças mais graves também pulmonares, né, que evoluem para pacientes que às vezes necessitam ir para UTI, alguma coisa assim, que é normalmente no início do ano. E no segundo semestre, a gente vê aquela grande maioria da criança entrar no pronto-socorro precisando de hidratação porque estão com vômito ou diarreia. Como a gente está falando de uma rotina escolar, e a gente está falando de crianças na escola, na creche, e nesse contexto o doutor já está explicando um pouquinho o que é sazonalidade, um período, a frequência e os tipos, e tem essa divisão, o ambiente escolar favorece muita coisa desse contágio? Favorece sim, Liliana. Dentro da escola, eu sempre falo para os pais no meu consultório que as crianças elas estão adaptadas às bactérias, aos vírus, às poeiras, aos ácaros da nossa casa. Quando a criança vai para a escola, ele tem coisas novas. Então, ele tem o vírus do coleguinha, a bactéria da coleguinha, a poeira da escola e o ácaro da sala de aula. Tudo isso faz com que a criança se adapte de uma maneira diferente a cada vírus, a cada bactéria, a cada poeira. Então, todas as vezes que ele vai para a escola, a criança tende a ter mais facilidade a ficar doente. Por isso que a época de entrar na escola, entrar na creche, é uma época caótica para os pais, porque é a época que a criança mais adoece. E, doutor Charles, assim, a gente tem aquela história que tudo acontece igual em todas as casas, né? Só muda de endereço, mas o contexto é o mesmo. O menino está com febre, não vai para a escola. O menino está com gripe, não vai para a escola. Não, o menino está com preguiça, não vai para a escola. Então, assim, o contexto é, em que momento não enviar para a escola se você já percebeu que tem uma doença infecciosa? Existem alguns porquês não levar para a escola. Desde a época do Covid, a que a gente teve a pandemia, nós tivemos uma modificação no padrão do que é aceitável e do que é aceitado na escola.
Normalmente, hoje em dia, o que a gente percebe nos consultórios e nos pronto-socorros é a própria escola pedindo para a criança não ir se tiver só tosse, é a própria criança não ir se estiver espirrando e a própria criança não ir se ela tiver com qualquer doença. Mas isso é um pedido escolar. O pedido médico, a gente pensa nas doenças infecciosas. Então, são doenças que podem passar de criança para criança se estiverem no mesmo ambiente. Então, uma gripezinha pode passar? Pode. Mas assim, a criança está bem, ela está tossindo muito, está espirrando muito. Se estiver tossindo muito, espirrando muito, fica em casa. Se tiver só com uma corizazinha, não está espirrando, não está tossindo, dá para ir para a escola, não tem problema nenhum. Mas existem doenças que não podem ir para a escola por causa do contágio. Antigamente a gente falava muito da catapora, hoje em dia a gente fala muito mais na doença mão, pé, boca. É uma doença pouco conhecida. Explique sobre isso, doutor. Ninguém conhece isso, não? É uma doença pouco conhecida pelos adultos, mas é muito conhecida pelas mães de creche. A gente tem época de mão, pé, boca. A mão, pé, boca ela é uma doença causada por vírus, que é transmissível pelo contato, mas também é transmissível por saliva, tosses. Então, é muito fácil de transmitir. E, normalmente, quando a gente ouve assim, meu filho está com mão, pé, boca, aí a própria escola liga para o pai, a própria escola liga para a mãe e fala, olha, deixa seu filho em casa, por favor, porque a gente precisa dar uma isolada nele. Porque como vai para a escola, e normalmente a escola tem o tapetinho de borracha, tem os playgrounds que todo mundo brinca ao mesmo tempo, existe possibilidade de surto. E a mão, pé, boca ela é uma doença que evolui com lesões periorais, ou seja, ao redor da boca, dentro da boca também, na mão e nos pés. Em alguns momentos podem evoluir com piora se a criança for uma criança que está com baixa imunidade. Então pode ter lesões de joelho e lesões de cotovelo e em lesões também em virilha e internádega, no meio do bumbumzinho também. Olha, o doutor está dando algumas dicas que já são assim, bem pontuais para você distinguir sobre a hora de mandar a criança para a escola ou não. Então, uma gripezinha, muito bem, aproveita a oportunidade para ensinar a ser um pouco mais resistente, não arrumar qualquer justificativa para não ir para a aula. Mas se você vê que é uma tosse, que ela está, né, se estendendo, e aí você está atenta, não está, talvez, fazendo tudo que é necessário, porque às vezes tem mãe e pai que quer medicar, porque já conhece a medicação que funciona e tal, e às vezes nem sempre é assim, né? Tem remédio que já não funciona mais. Exatamente. Existem remédios e remédios. Existem remédios para certos quadros e outros remédios que não vão ajudar no quadro que a criança está naquele momento. Então, dependendo do que ela está sentindo, existe a necessidade de procurar um profissional de saúde, principalmente um pediatra, se for o caso. Você viu que o doutor Charles falou algo importante, e assim, doenças infecciosas, elas não devem ser uma recomendação para você deixar a sua criança ir. Pelo contrário, a recomendação é ir para atendimento médico para poder evitar uma contaminação coletiva. Por exemplo, doutor, conjuntivite, manda ou não manda? Não manda, fica em casa. Catapora, manda ou não manda? Não manda, fica em casa. Aí eu vou falar alguns nomes, só que vem na minha cabeça. Rubéola. Fica em casa. Dengue. Não precisa ficar em casa, mas aí a gente pede para ficar em casa por quê? Porque ela pode evoluir com pioras. Então, ela pode evoluir com sangramento, com febres muito altas, a dengue ela dá muita dor no corpo, então a criança fica mais murchinha, fica mais jururu, que eu chamo. Então, não dá para ir para a escola, tem que ficar em casa. Tuberculose. Tuberculose é uma... Assim, a gente pode conversar durante 4 horas sobre tuberculose, tá? Mas tuberculose não passa de criança para criança, tá bom? Explica isso, doutor. Tá. Todo mundo pensa que passa. Todo mundo pensa. Na verdade, tuberculose ela passa de adulto para adulto. A criança acaba pegando a tuberculose, mas ela não transmite a tuberculose. E para descobrir tuberculose é muito mais complexo. Não vai ser uma tosse do nada, não vai ser uma febre do nada, não vai ser uma coriza do nada. A gente tem que estar com uma criança que já está com esses sintomas prolongados. Então, normalmente, a gente não vai ver essa criança em pronto-socorro, a gente vai encontrar essa criança aonde? No ambulatório. Aí o médico vai bater o olho e vai falar, meu Deus, quanto tempo ela está com tosse? Por que está emagrecida? Por que está assim e não conseguiu fazer nenhum tipo de atendimento precoce? Então, aí que a gente vai ver que essa criança está com uma doença que já está cometida há pelo menos um mês. Talvez eu possa falar alguma coisa na minha ignorância, isso já me perdoa. Mas, por exemplo, criança tem rinite? Criança tem rinite, tá bom? Criança tem rinite, a rinite ela é uma doença causada por gatilho alérgico. Então, ela é uma doença que é alergia. Então, criança tem alergia de pele? Tem. Se tem alergia de pele, pode ter alergia em quadros respiratórios também. Então, pode ir para aula?
Pode ir para aula, tá? Pode ir para aula. Aquela criança que espirra, 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 mas ele tem diagnóstico de rinite, ou diagnosticado por um alergologista, ou diagnosticado por um pediatra, ou diagnosticado por um otorrinolaringologista, ele tem que só pedir para fazer um laudo para a escola, para que a escola saiba que aqueles espirros não são algo infeccioso, e sim algo de gatilho alérgico, e a criança vai poder ir para a escola com tranquilidade. Doutor, eu estou aprendendo muito, gente. A gente está todo mundo junto aqui aprendendo. A gente tem, às vezes, criança em casa, às vezes não tem, já estão tudo adulto. Então, entre sobrinhos e assim vai, né? E alguns amigos que também têm crianças. Doutor, assim, às vezes a gente não sabe o que a criança tem e não sabe o que a criança dá sinais. Porque criança é criança. Ele fala, dói aqui, eu estou sentindo aqui, né? A gente não tem a ideia para distinguir. Então, assim, o professor, muitas vezes, também não. E nem a diretora da escola, porque ele lida com 100 crianças no dia, como é que ele vai saber distinguir, né? Que aquilo tá diferente. Tudo é um convívio, né? Então, assim, como melhor ajudar quando a gente vê uma criança que a gente está notando que ela está com alguma característica de doença infecciosa? O que eu devo fazer? Eu sempre falo que quem cuida de criança é um olho que ajuda o médico. Então, assim, a babá ajuda o médico, o cuidador ajuda o médico, a avó ajuda o médico, o tio ajuda o médico, o professor ajuda o médico. Tudo que é visto em casa e é passado para o médico é uma estrelinha que a gente coloca no nosso prontuário para que a gente consiga fazer uma história completa daquela criança e que a gente consiga mostrar para as crianças, para os pais, o que a criança tem naquele momento. Então, existem algumas coisas que são alertas. Então, assim, está fazendo febre todos os dias. Febre por mais de 2 dias. Está fazendo a medicação. Está baixando a febre, mas está voltando. Passou do 2º dia, tem que levar para o médico ver o que está acontecendo. Se uma criança está num contexto de infecção e eu vejo que ela vai ao banheiro na primeira evacuação, perfeito, e aí, mais uma vez, a segunda vez, em que momento é um alerta para eu dizer assim, está fora do comum, e 3 vezes ao banheiro? Eu sempre falo que é a frequência. Existem crianças que fazem 3 vezes cocô, né, o cocôzinho dela todos os dias ali, com tranquilidade, mas aquilo ali é o normal. Mas, em compensação, tem crianças que ficam 4, 5 dias sem evacuar, e naquele dia fez 3 vezes. Opa! Então, a gente não fala de números, a gente fala qual é o normal do seu filho, qual é o normal da sua filha. Então, esse normal é que vai mostrar para a gente qual é o rumo que a gente vai tomar. Ah, meu filho nunca faz cocô todo dia. Ele demora 2 dias para fazer cocô. Só hoje ele fez 3 vezes. Opa, foi modificação de trato intestinal, modificação de trânsito. Se tem modificação de trânsito, a gente já imagina que seja alguma coisa diferente e aí tem que começar o tratamento. Vou fazer a pergunta que talvez todo mundo gostaria de fazer também, assim, em que momento eu dou o devido contexto de que é da área da pediatria? Até quantos anos é o pediatra que cuida? Porque tem criança que diz assim, não, já sou grandinho, né? 8, 9 anos a criança. Isso depende muito de hospital para hospital, né? Pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pelas diretrizes da pediatria, a gente pode atender até 18 anos de idade, mas a maioria dos hospitais a gente atende até 14 anos. Então, até 14 anos a gente atende. Tanto que até quando eu atendo um paciente de 14 anos, eu até falo, me dá um abraço aqui, que hoje provavelmente as últimas vezes que tu vem, a próxima vez você já vai ser atendido lá pelo adulto. Mas, normalmente, até 14 anos é quando a gente atende. Olha, gente, o doutor está aqui esclarecendo algumas coisas que são comuns à nossa vida, à nossa rotina, você que tem filho e você que precisa, né, de orientação para saber como lidar. Então, aproveita esse momento para ir fazendo as anotações para essa recomendação se tornar real de maneira prática e consciente. Você é responsável por uma criança da sua casa. E quando ela não está bem, ninguém fica bem. Então, mandar ela para a escola também não é a melhor solução, como se você não tivesse responsabilidade de cuidar. Você precisa distinguir aquilo que é a sua responsabilidade de zelo por essa vida que está na sua mão, e também a da escola, que é tão importante, que é estudar e aí poder, né, administrar aquilo que criança é sempre criança, né, não, doutor? Sempre ela sempre criança. vai arrumar uma justificativa para não ir? Para a escola, isso é verdade. Mas me diga, tanta criança que muda de escola, fala assim, vai para o hospital, muda o ambiente. Ela vai para o hospital. Quais são os números mais comuns de doenças que ali em hospital você vê como indicador? Assim, as mais... Olha, no ranking, né? Indicador, eu vou lhe dizer que hoje a gente tem como crianças com menos de 2 anos a bronquiolite, né? É uma doença respiratória do pulmão que é causada por vírus, mas que evolui também com desconforto respiratório. Em segundo lugar, são as bronquiolites. Em segundo lugar, são as pneumonias, que evoluem por doenças bacterianas ou doenças virais, mas que evoluem para a pneumonia, seguido da gastroenterite, que é a doença do vômito e da diarreia. Os 3 são o nosso carro-chefe dos pronto-socorros infantis.
Nesse caso, de tanta experiência, né, de tanta criança para cuidar, e o maior desafio seria lidar com esse cenário de muitas crianças que não gostam de tomar remédio. Será que tem alguma dica que o pediatra poderia dizer assim? Como é que a gente dá, né? Qual é a tentativa? Como é que a gente negocia, né, para tomar remédio, Sim, tomar vacina, sim. né, até mesmo acordar para ir para a escola? Perfeito. Olha, realmente, existem formas de a gente conseguir fazer com que o nosso filho acabe tomando as medicações. Na verdade, a indústria farmacêutica ela tem melhorado muito o gosto das medicações, né? Então, a única coisa que a gente percebe hoje de melhoria é realmente no gosto. Então, o remédio gostoso, a criança bebe melhor. O remédio gostoso, a criança acaba aceitando melhor. E diferente de algumas medicações que não têm um gosto tão bom, existem também a chance de a gente fazer uma pequena diluição. Às vezes a gente dilui um pouquinho a medicação, ela fica um pouco mais palatável, a criança acaba aceitando melhor. Mas, infelizmente, como a maioria das doenças bacterianas a gente precisa entrar com antibiótico, o antibiótico ele sempre tem um gosto ruim. Então, acaba sendo na barganha, exatamente. O pai fala que vai dar alguma coisa, ou fala que vai comprar aquele negócio que o filho quer, e acaba que o filho acaba fazendo a medicação como ele tem que ser tomado. Mas remédio ruim, nem adulto gosta, então imagina a criança. A criança não vai querer também. Ei, doutor, a gente está vivendo tempos tão modernos, né, em tecnologia, em recursos e tal, e a gente pode falar hoje de telemedicina, né? Então, como é que nesse contexto, essa área, a pediatria, tem lidado com essa oportunidade? Porque nem sempre eu devo ir ao hospital hoje, né? Eu posso ser atendida, né, na telemedicina. Eu posso dizer o que eu estou sentindo, posso falar tudo. Ele vai prescrever e eu vou em busca da medicação e está resolvido. Agora, quando precisa examinar, né, aí sim vai ser necessário. Hoje o que eu falo é que a telemedicina ela veio para mudar um pouco o cenário médico do Brasil, né? Então ela trouxe a oportunidade de nós ganharmos tempo para pais e mães. Pai sai do trabalho, mãe sai do trabalho, pai sai de casa, mãe sai de casa, vai para o ambulatório, espera atendimento, fica na fila, pega senha, pega trânsito. Já cansei, doutor, agora Tudo só isso nessa fala. daí, aí quando a gente fala isso, a gente vê o quanto a gente perde tempo até conseguir o atendimento médico, né? E quando a gente coloca a telemedicina, a gente já consegue fazer uma forma legal de atender o seu paciente, o nosso paciente. Ele em casa, no ambiente que ele gosta, sem fazer a perda de tempo tão grande para os pais. E a gente consegue dar também um bom atendimento, desde que realmente o que você falou, não seja tão necessário um exame físico daquela criança naquele momento. Então, eu sempre digo que criança que precisa de exame físico, o ideal é ir no pronto-socorro. Criança que está para avaliação de rotina, que é aquela ambulatorial, só para ver como é que está, precisa solicitação de exames, verificação de exames que já foram solicitados, vitaminas que só são para refazer uma receita, isso a gente consegue fazer pela telemedicina com tranquilidade. E também as tiradas de dúvida. Estou com muita dúvida no meu filho que acabou de nascer, estou com muita dúvida com o meu filho que acabou de chegar, adotei uma criança, nunca tive uma criança mais nova e agora eu estou tendo que aprender. Essas dúvidas a gente consegue tirar com tranquilidade na telemedicina também. Excelente. Nós estamos aqui vivendo essa experiência, né, com o Dr. Charles falando quanto a evolução da tecnologia da telemedicina pode facilitar a sua vida. Se você tinha argumento que não podia, né, ser atendido por um médico de imediato, hoje os hospitais, em boa parte, se não a maioria, estão dando essa opção para que você tenha logo esse pronto atendimento e resolva questões até menores, pequenas, mas que nunca você deve ignorar, né, uma situação de sintoma que você está vendo que está sendo fora do comum. A gente vê aí algumas crianças que são alérgicas, doutor, né? A gente sabe que a alergia é uma coisa que a gente desconhece. Tem criança que é alérgica a frutos do mar, né? Enfim, camarão, tem gente que é alérgica a suco de maracujá. A gente vê de tudo, né? Mas nunca dá para acertar quando você é alérgico, só dá para socorrer para então resolver. Como lidar com esse número? Assim, qual é o mais comum de uma alergia geral, que boa parte, eu acho que... só me corrija, esqueci agora, mas tem criança que tem alergia à lactose. O nome é esse, né? Isso, alergia à lactose ou alergia à proteína do leite de vaca, né, que é o APLV, e a gente tem intolerância à lactose, né? Esses dois são os que a gente mais vê em bebês pequenos e crianças pequenas. Mas eu sempre digo, quando a gente fala sobre alergia, a gente nunca tem alergia até a gente ter. É isso que eu falo para os pais. Às vezes o pai fala, não, mas ele só comeu o que ele está acostumado a comer. Aí eu conto para eles a mesma coisa.
vai fazer o aniversário de 31 anos, comeu 30 anos de camarão. No aniversário de 31 anos, ele come o camarão e o camarão dá alergia para ele. Ou seja, ele começou a ter camarão com 31 anos. Isso acontece com crianças também. Ou seja, às vezes ele faz uma alimentação normal, nunca mudou nada da sua dieta, nunca mudou nada do seu dia a dia, mas aí naquele dia acabou que sensibilizou o suficiente e acabou tendo uma reação alérgica. A partir daquele dia, aquela criança vai ter alergia àquele alérgeno. Existem exames para fazer, existem testes terapêuticos para fazer, existem testes de provocação, que no caso é dar aquele alérgeno à criança para ver se vai ter alergia, mas normalmente a gente tende a evitar dar os produtos que foram apresentados alergia para aquelas crianças, porque a gente viu que teve alergia, então a gente tenta evitar fazer. Doutor, vou aproveitar que o senhor está aqui e às vezes esclarecer o mundo de dúvidas, né? Em pouco tempo é desafiador. Mas eu sei que alguns vivem o desafio sobre a alimentação. E o pediatra é a melhor pessoa para responder sobre isso. Em que momento eu posso dar bombom? Jesus. Sabe aquela tia maravilhosa? Sei. Né? E que às vezes a gente acalma a criança. Peraí que eu vou te dar um bombonzinho. Olha, acalma o coração. Então, eu vou falar momento? que o bombom, eu vou me recusar a responder nesse momento, tá bom? Mas eu vou dizer o seguinte, a partir dos 2 anos de idade, a gente já fala que a gente pode introduzir açúcares às crianças, tá? Até os 2 anos de idade, a gente tenta evitar ao máximo. Antigamente, a gente até falava, sucos podem e tal, tudo mais, mas hoje em dia, até o suco, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, ela é suspensa para ser dada até os 2 anos de idade, porque o suco, querendo ou não, ele se transforma em frutose, e a frutose é um açúcar. Então, a gente tenta evitar fazer os sucos. Então, muita gente faz suco, só que o suco importante de fazer é o suco da fruta. Então, pegar a laranja, cortar no meio, dar uma espremidinha para o bebê sentir aquele suco que vem da própria fruta, isso pode. Mas o suco mesmo, batido e tal, acaba que ele se transforma de uma forma ou outra em açúcares. Então, a gente tende a evitar que faça isso daí até os 2 anos de idade. Então, depois dos 2 anos de idade, não fui eu que falei, tá? Açúcares podem ser dados para as crianças, tá certo? Tudo certo. Eu acho que tudo em excesso, Tudo em e excesso fora é do ruim. tempo dá Exatamente. errado, Exato, né, doutor? exatamente. Tá, então aí quando a gente entra para essa criança com 5 anos, né, e a mamãe faz a lancheira. Sabe aquela mamãe? Mas eu vou colocar a mamãe preguiçosa, tá bom? Assim, e aí o senhor entendeu o que eu estou falando. A mamãe pega pronto o negócio. Qual é a dica que o senhor dá aqui para a gente fazer um fechamento de alerta para a mamãe que gosta de fazer lancheira? Eu sempre falo para as mães que estão começando a fazer a introdução alimentar, ou para as mães que estão começando a fazer a lancheirinha da criança que está indo para a escola, tentem colocar o mínimo de produtos industrializados na lancheira. Tudo que for bom é produto natural. Então, o que for de natural, a gente consegue mandar para a escola e a gente sabe que seu filho vai ter nutrição boa. O que é industrializado, tem muita coisa lá dentro daquela latinha, tem muita coisa dentro daquele potezinho, tem muita coisa dentro daquela caixinha. Então, tem coisas que a gente não sabe o que tem lá dentro e que vai prejudicar, provavelmente, para uma possibilidade de obesidade infantil, diabetes no futuro, por causa daquela caixinha, por causa daquele potinho, por causa daquele lanche que foi feito de maneira rápida. Esse é o Dr. Charles Osborne, não esquece mais, hein? Porque o nome já é impactante. E as dicas então, já ficaram aí para você em alerta. Doutor, a pediatria ele escolheu ou o senhor escolheu a pediatria? Eu sempre falei que eu corria da pediatria. Sempre corri da pediatria, mas a pediatria me escolheu. Hoje o que eu faço eu amo, eu sinto um fluxo tão fácil na minha vida que eu não consigo deixar de fazer. Então eu falo que eu trabalho 7 dias por semana, 24 horas por dia, se me ligar eu vou atender, eu vou tentar ajudar, mas porque o que eu faço é muito gostoso e eu gosto muito, muito, muito de tratar a pediatria, então foi a pediatria que me escolheu. Muito obrigada pela sua contribuição. Obrigado. Ficamos muito felizes. Feliz fui eu de ter vindo para cá hoje. Então, já fica aí a recomendação para você. É a pediatria que te acha. Se você quer essa área em especial e com essas dicas do Dr. Charles e com tanta nobreza de compartilhar, já fica aí a ressalva. Para você que é mamãe, papai, tio e que é responsável por uma criança, pratique isso que foi dado em orientação, porque é uma riqueza, e a gente aqui faz o fechamento desse episódio maravilhoso, que eu certamente
fico enriquecida, mas você muito mais. Esse é o Conexão Diálogo, sempre trazendo algo para você pôr em prática. Então, viva isso, mas viva com responsabilidade, porque, afinal de contas, é você que cuida dessa criança. E o Dr. Charles também. Qualquer coisa, manda para o Dr. Charles, que ele vai cuidar com muito carinho, porque ele é um grande responsável aqui por um grande hospital de nome, e nessa responsabilidade, ele levou essa carreira mais longa, e por isso ele vive assim apaixonado, né? Então, para você acompanhar os bastidores e os cortes e tudo aquilo que a gente gera em conteúdo, vai lá no @Conexão e Diálogo FBN e você vai acompanhar muito mais em episódios aquilo que já aconteceu e até mesmo sinais daquilo que ainda vai acontecer. Eu te vejo na próxima quinta-feira às 16 horas. Bye, bye.